Boa tarde para você que, como eu, fica ligadinho aqui na Rádio X40, participando da nossa programação e vindo conosco ao vivo no programa Viver Melhor. Para você que quer aprender mais sobre a vida, sobre as experiências espirituais, sobre dicas de como usar os elementos e de principalmente como usar as pedras e os cristais durante a nossa vida para essas experiências de vida, nos ajudando a estar mais harmonizados, mais equilibrados. Na semana passada, no programa da quarta-feira passada, eu iniciei um assunto dos cristais que não é novo aqui no nosso canal, que nós já falamos sobre ele em outros programas mais antigos, mas na semana passada eu trouxe um assunto muito interessante que é utilizar o poder dos cristais de uma forma muito mais ampliada, usar os cristais dentro da ativação de todo o poder energético, aquele poder divino que vem do Criador criando todos os elementos da natureza, inclusive as pedras. Então, se você perdeu o programa da semana passada, eu sugiro, volte lá para assistir como eu faço para poder ativar, acordar aquele potencial da pedra. Todos os cristais, todas as pedras, eles já têm um poder de atividade. Mas se eu aprendo como ativar o potencial, esse poder e esta potência se amplia ao infinito. Ao infinito, por quê? Porque infinito é o poder divino e o poder divino está dentro daquele mineral, daquele elemento que vem da natureza e, portanto, da criação divina. Pois muito bem. Sabendo isso, eu ensinei também na semana passada como é que a gente pode usar 4 pedras específicas num gradeamento para o nosso sono, para proteger o nosso corpo, para proteger o nosso sono, para nos harmonizar enquanto dormimos, né? Aquele período que estamos ali no sono, ou tiramos o nosso cochilo, ou descansamos, ou pessoas quando passam por períodos de enfermidades e ficam muito tempo na cama, nós podemos usar os elementos minerais para limpeza, energização, fortalecimento de tudo isso que a gente precisa harmonizar na nossa vida. E é uma dica também muito interessante para aquelas pessoas que às vezes chegam aqui para mim e dizem assim: ah, Cris, eu tenho dificuldade de meditar, ou eu não consigo tirar um tempo ainda do meu dia para fazer uma prática energética, espiritual, tá muito corrido, tô atrapalhada, não consigo. Então use este recurso mineral ao redor da sua cama para que você possa ser energizado e fortalecido. E lá no vídeo da semana passada, que fica gravado aqui na playlist do programa Viver Melhor na Rádio X40, você encontra. Pois muito bem, não deu tempo, eu ensinei como ativar, eu ensinei como fazer o gradeamento, mas não consegui falar das características e do poder de cada uma daquelas 4 pedras. Nós falamos do quartzo branco ou cristal, nós falamos da turmalina, nós falamos do jaspe e falamos da ágata. 4 pedras que, na minha concepção, são fundamentais. Então, se você gosta de cristais, se você gosta de pedras, se você se encanta pelo reino mineral e tem na sua casa, eu diria assim, essas 4 pedras são fundamentais para se ter em casa, tá? Então essas pedras são as mais interessantes e eu vou explicar hoje por quê. Eu tô aqui, a minha referência, eu gosto muito de usar a referência da Bíblia dos Cristais, da Judy Hall. Então, aqui, essas são 3 volumes, né? A Bíblia dos Cristais tem 3 volumes, esse é o primeiro volume, tá?
Vamos lá para o quartzo branco, o que a gente chama de cristal, que é aquela pedrinha transparente, né? Às vezes quase parecendo um vidro de tão transparente. O nome dela, né, é quartzo, o quartzo branco. E a gente acaba chamando de cristal e algumas pessoas ainda acabam chamando de cristal todas as pedras, né? Mas vamos falar então do quartzo e mais especificamente do quartzo branco, porque o quartzo também tem variação de cor rosa, verde, azul e etc, né? São várias tonalidades. Vamos falar do quartzo. Quais são as propriedades do quartzo que fazem com que, na minha concepção, ele seja um dos principais, uma das principais pedras, se não a principal, a estrela aqui e aquela. Se você tem que escolher uma só para ter na sua casa, tenha um cristal, né? Uma ponta de cristal, uma torrezinha de cristal, um obelisco de cristal, uma pirâmide de cristal, nem que seja pequenininha, para manter ali debaixo do seu travesseiro, na cabeceira da sua cama. É muito bom. Por quê? Vou vir aqui pelos atributos que tem na Bíblia dos cristais para a gente entender. O quartzo é um dos mais poderosos agentes de cura e amplificadores de energia do planeta. Se o quartzo é um dos mais potentes, né, em energia de cura, ora, tudo aquilo que eu potencializar mentalizando ao olhar para um quartzo, ao segurar um quartzo na mão, e a ativação que eu ensinei na semana passada, quando nós fazemos aquela ativação, segurando o quartzo na nossa mão e mentalizando a nossa cura, pedindo a cura, e cura de quê? Cura de tudo aquilo que é necessário. Então, eu peço que sejam eliminados todos os focos de inflamação, de infecção, que todas as dores sejam anestesiadas, que a febre ceda, que as células voltem a se reproduzir de forma harmônica e etc, etc, etc. Nós vamos falando de acordo com a nossa necessidade. O que o quartzo faz? Ele amplia a potência da cura. Então, toda aquela energia do nosso mental, do nosso emocional, que está voltado para a saúde, o quartzo amplia aquela energia de saúde. Então, a nossa projeção ativando a potência do quartzo vai ampliar bastante a cura. São amplificadores de energia do planeta, então naturalmente amplifica. Tem agulhas, as agulhas de acupuntura, às vezes elas são, algumas agulhas elas possuem na sua pontinha partículas de quartzo. Aquela pontinha da agulha de acupuntura às vezes é feito de cristal, né, ou de quartzo branco. E a função do quartzo é amplificar aquele padrão de energia que é ativado quando a agulha entra em contato com o ponto de energia no corpo. E amplifica o poder de atuação da acupuntura. Tá? Só para a gente ter ideia de como práticas naturais, terapêuticas já usam o quartzo em vários aspectos, né? Inclusive num aspecto, olha, passou aqui um barulhão, uma moto. Inclusive num aspecto ou numa prática terapêutica reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, reconhecida pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil e já reconhecidos para uso dentro de hospitais do SUS, enfim, toda a área da medicina já usam os aspectos da acupuntura, por exemplo, ou seja, tem resultado, né? Tem resultado. Encontrado no mundo todo, né? O quartzo é encontrado no mundo todo, absorve, armazena, irradia e regula a energia.
Então, absorve a energia. Então, se houver energia de doença, o quartzo é capaz de absorver, retirando o nosso corpo. Armazena. Se eu preciso de energia extra, o quartzo pode também absorver do universo, armazenar dentro dele. Quando eu precisar de energia, eu coloco o quartzo em contato com o meu corpo, com o meu campo energético, e então o quartzo vai usar toda aquela energia armazenada e vai irradiar para mim. Ou vai absorver a energia negativa do meu corpo, armazenar e depois irradiar para a terra e, irradiar para algum outro lugar, retirando aquela energia do meu corpo. Regula a energia, um instrumento excelente para desbloqueio de qualquer campo de energia. Às vezes, bloqueios energéticos que nós temos, os fluxos de energia no nosso corpo, eles funcionam de forma muito parecida com os vasos sanguíneos. Na verdade, os nossos vasos sanguíneos do corpo físico é que funcionam com como os fluxos de energia dos corpos energéticos. Então, o que acontece? Nós temos a energia fluindo por canais energéticos do nosso corpo extrafísico. E ali, um desses canais, se há algum bloqueio, por várias formas, há várias formas de se haver bloqueio nesses canais de energia. Se há um bloqueio de energia, um órgão nosso pode não estar recebendo energia suficiente. É como se uma veia no nosso corpo entupisse e algum órgão que é abastecido por aquela veia ali não recebe suprimento. E a gente tem ali uma interrupção da chegada de sangue, assim no corpo energético a gente tem a interrupção da chegada de uma energia que vai sustentar o corpo da mesma forma, O funcionamento é muito parecido, o quartzo desbloqueia. Faz o desbloqueio, ou seja, a energia volta a circular no nosso corpo. Energia que entra pelo chakra coronário, que entra pelo frontal, entra pelo laríngeo, cardíaco, gástrico, pelo plexo solar, entra pelo umbilical e pelo chakra básico e contorna o nosso corpo. Aqui também está falando sobre o quartzo. Ele intensifica o teste muscular, protege contra a radiação, gera eletromagnetismo e dissipa eletricidade estática. Existem pessoas, por exemplo, que são muito sensíveis à irradiação eletromagnética. Pessoas que têm sintomas físicos de desconforto, dor de cabeça, enjoo, a náusea, ânsia, pessoas que sentem dor de estômago e não sabe por quê, e quando a gente vai fazer um mapeamento do campo energético, a gente descobre que essa pessoa tem alta sensibilidade à irradiação eletromagnética. O quartzo pode proteger essas pessoas. Então, ter um medalhãozinho de quartzo, anel de quartzo ou um brinquinho de quartzo pode ajudar bastante essa pessoa a estar sempre protegida desse tipo de irradiação. Esse cristal atua no nível vibracional, sintoniza a energia específica requisitada. O cristal leva a energia ao seu estado mais perfeito possível, retrocedendo ao ponto imediatamente anterior ao surgimento da doença. Aqui é que está o foco, um dos focos centrais, mas para mim o mais importante de usarmos o quartzo no nosso cotidiano. Na nossa casa, na nossa vida, próximos da nossa cama, onde nós dormimos, porque o quartzo ele tem a capacidade de, como ele armazena todas as informações,
É como se ele estivesse fazendo uma super limpeza e reprogramando toda a nossa estrutura molecular, celular. O nosso DNA energético, ele passa a ser totalmente reconfigurado, trazendo a gente para a sintonia de saúde mais recente, né? Isso é natural do quartzo. Agora, quando esse quartzo ele não é ativado, ele está lá na natureza cumprindo este papel para o planeta. Essa é a função dele para o planeta. Quando a gente retira esse quartzo da natureza, é uma agressão, né? Então esse quartzo, ele é como se adormecesse, a gente está adormecendo, eu tirei ele da natureza, essa função dele fica adormecida. E aí por isso a importância da ativação, quando a gente vai entrar em conexão com a energia primordial divina. E então tudo isso vai se potencializar, toda essa ação, essas ações que nós estamos falando se potencializa. No nível espiritual, o quartzo eleva a energia ao nível mais elevado possível. Também contém todas as cores possíveis. Por isso que o quartzo ele é um elemento muito utilizado ali como prisma e também como um elemento muito interessante, uma pedra, um mineral muito importante para quem faz uso de cromoterapia, por exemplo, né? Então, a partir do quartzo, nós criamos todas as cores. Todos os espectros de cores nós obtemos a partir do quartzo. Quando a gente incide uma luz sobre o quartzo, essa luz se refrata e esse refratar a luz, a gente tem ali umas multicoloridas, né? Luzes multicoloridas. É quando a gente tem aquelas mandalas, né? Aquelas decorações de quartzo e fica na beira da janela, o sol bate e a gente vê aquele reflexo lindo no ambiente, na sala ali, né? Aquela luz refratada, colorida, vira um arco-íris. Armazena a informação como um computador natural. Esse cristal é uma biblioteca espiritual à nossa disposição. Armazena todas as informações. Sabe aqueles momentos que a gente está passando com problemas muito difíceis? A gente não sabe como resolver uma situação. Eu não sei o que fazer, eu não vejo saída, eu não encontro saída para aquele problema que eu estou vivendo. Faça a ativação de um quartzo e durma com ele embaixo do travesseiro. Peça para o quartzo revelar qual é a solução, porque todas as informações existentes na criação estão armazenadas dentro do quartzo. Então, a partir do quartzo é possível nós usarmos a sua energia para acessar este inconsciente, essa energia divina onde todas as informações existem. Muitas pessoas chamam isso de registros acásticos, né? Então, esses registros vão trazer todas as informações necessárias para a gente resolver o que precisa ser resolvido. Tá? Para pegar também mentira das pessoas, é muito bacana, né? Então, assim, revela a verdade. Eu quero saber a verdade, todas as informações do universo não estão dentro do quartzo. Não é à toa que as bolas de cristais, né, elas são feitas de quartzo branco, ou cristal, como a gente chama, né? Então, ali dentro daquela bola, né? Porque o elemento quartzo é que contém todas as informações de todos os tempos, passado, presente e futuro. Olha a importância desse elemento mineral. No nível mental, o quartzo ajuda na concentração, desbloqueia a memória. Então, quando a gente está estudando para vestibular, estudando para concurso, quando a gente precisa focar, se concentrar mais, terminando TCC na faculdade, preciso entregar um relatório para a empresa que está difícil, não consigo me concentrar, use o quartzo.
faça o gradeamento em volta da sua cama ou use o quartzo ativado debaixo do seu travesseiro. Use o quartzo junto, né, à sua roupa, no bolso. Use o quartzo na sua mesa de trabalho, que você vai ver que também vai ajudar muito na concentração, no foco, no direcionamento do seu campo mental. O quartzo também poupa energia. Quando fixado à bomba de combustível do carro, o quartzo pontudo reduz o consumo de energia. O quartzo pontudo são aqueles quartzos menorzinhos que tem uma ponta. Esta ponta, a gente pode fixar essa pedrinha de quartzo ali antes do bocal ali da entrada de combustível do carro e vai ajudar bastante aí no questão de economia, de poupar energia. A gente já falou que o quartzo é um armazenador de energia. Sabe quando a gente abastece o carro com álcool, por exemplo? Abastecer o carro com álcool no verão e a gente roda muito menos e a gente diz, nossa, evaporou, e evapora mesmo, né? E a gente está falando de campo e tudo é energia, campo de energia, não é só o combustível físico. Então, testa, né? Vamos testar. Eu sempre tenho essa proposição. Se eu não entendo, se eu não acredito, teste, faça o teste, né? As pontas de quartzo têm tamanhos diferentes e, dependendo da rapidez com que se formaram, o formato de cada ponta tem um profundo significado. Fica aí assunto para outros programas, os significados das pontas dos cristais. O que é importante, o quartzo, ele trabalha na cura, ele trabalha no fortalecimento mental, foco, concentração. Voltamos, deixa eu ver se voltamos, estamos aqui, voltamos. Aqui, cadê? Estamos aqui de volta? Tem alguém aqui comigo? Deixa eu ver aqui. Não sei o que houve, que eu saí do ar. Aqui, agora acho que tá. Falamos bastante do quartzo, vamos lá para nossa próxima pedra, a turmalina negra. A turmalina negra, então o quartzo nós temos lá no gradeamento que a gente estudou na semana passada, nós temos lá na parte de cima, em direção à cabeceira da cama. A turmalina negra nós vamos colocar aos pés da cama, né? E aqui, então, o que faz a turmalina negra? Limpa, purifica, transforma a energia densa, produzindo uma vibração mais leve. Sabe aqueles dias em que a gente está cansada, pesada, que nós chegamos em casa depois de um dia e disse, nossa, parece que eu tô carregada, parece que eu tô carregando todo o peso do mundo nos ombros. Ou quando a gente vem de um ambiente que a gente diz ali, nossa, que ambiente pesado, que carga negativa. A turmalina negra, ela é capaz de limpar e purificar todas essas energias densas, essas energias pesadas, essas energias mesmo de baixo padrão vibratório. Isso que a gente chama de negativo. Nossa, que ambiente negativo aquele, né, pesado. A turmalina é capaz de limpar e quando a gente usa a turmalina nessa forma de gradeamento, ela está servindo tanto para limpar o nosso ambiente, o nosso quarto, a nossa casa, quanto também os nossos corpos durante o sono, né? A turmalina é uma pedra considerada também xamânica, ela forma um escudo protetor em volta do corpo. Então, ali durante o sono, nós também estaremos protegidos. Crianças que relatam terror noturno, né? Tem aqueles pesadelos. Adolescentes, adultos que sofrem com ali um sono interrompido, cortado, um sono inconstante. As pessoas às vezes que acordam, sabe, naquele susto
e parece que eu sinto que eu tô caindo e acordo. Então, aquele solavanco na hora de acordar. A turmalina negra vai proteger os nossos corpos, tanto o corpo físico quanto os corpos energéticos, o corpo espiritual, para que naquele momento do sono, quando é usado no gradeamento, né, a gente esteja mais protegido para viver este período com mais tranquilidade e aproveitar toda a reposição energética do sono, né? Falando aí do uso da turmalina negra lá no nosso gradeamento. Era tradicionalmente usada para apontar um culpado ou causa de um problema em tempos de tribulação. Essa pedra também indica a melhor direção a ser seguida. Então imagina a turmalina junto com o quartzo, né, fazendo ali o nosso norte e sul. O cristal vai estar na direção da nossa cabeça, embaixo da cama, e a turmalina vai estar na direção dos nossos pés, embaixo da cama. E se a gente precisa encontrar soluções, use esse gradeamento. É muito comum as pessoas que começam a usar esse gradeamento começam a relatar às vezes até de sonhos premonitórios. Então, nossa, olha, tive um sonho, parece que alguém me disse que eu tinha que fazer isso. Nossa, acordei com a ideia do que fazer, né? Vai trazendo essa identificação de caminhos. A turmalina também, ela é uma pedra que tem muita afinidade com as energias dévicas. Então aí na linha, né, na energia dos devas, que são os grandes construtores da criação, extremamente benéfica para jardins e plantas. A turmalina ela tem muita relação com a energia telúrica. O padrão de energia dela é telúrica, energia da terra, né? Então, quando a gente tem uma plantinha que tá aí querendo murchar, ou já tá murchinha, coloca ali a turmalina. A turmalina, em contato com a terra, vai atuar recolhendo toda a energia densa. A gente não escuta falar assim que pimenteira é bom para mal-olhado, e a gente faz o quê? Vai lá e compra o vasinho da pimenteira e põe dentro de casa. Mesmo cuidando, mesmo regando, a pimenteira vai lá e seca. Mas se a gente souber como cuidar daquela pimenteira, e se eu usar junto no vasinho, a terra do vasinho da pimenteira, eu colocar uma turmalina negra, olha só a energia, o suporte que eu tô dando para aquela pimenteira, para ela não precisar morrer durante a nossa proteção, para que ela possa continuar viva, né, e saudável, realizando ali a transmutação daquela energia negativa que chega até nós com a ajuda agora da turmalina negra. Do ponto de vista psicológico, a turmalina nos ajuda a entender a nós mesmos, entender também os outros, compreender. Às vezes a gente tem alguns conflitos familiares, onde a gente precisa atuar ali com o entendimento um do outro. Então a gente vê às vezes irmãos brigando, um não entende o ponto de vista do outro. Usa a turmalina nesse ambiente, coloca no quarto desses irmãos, né, para filtrar um pouco da energia de desacordo, para que eles consigam olhar para o outro verdadeiramente e compreender melhor o outro, né? A turmalina negra também alinha os processos mentais, os chakras. É útil no tratamento de paranoia e combate à dislexia. Então, paranoia, o que é? Aquilo que eu fico o tempo todo ali no meu campo mental pensando naquilo, um pensamento fixo, constante, que aquilo vai acontecer, sendo realidade ou não. A turmalina também dá um descanso no nosso campo mental quando a gente tem algum tipo de paranoia, e também atua em processos de dislexia, né? As trocas de letras, trocas de palavras, de informações, pode ser um auxílio muito interessante para esse tipo de caso.
Do ponto de vista emocional, as turmalinas também são benéficas para trabalhar com a sexualidade, né? Aqui, mais especificamente, as turmalinas vermelha, amarela, marrom, as mais claras. Do ponto de vista físico, libera tensão. Quer ver uma receitinha muito boa com turmalina para aliviar o estresse? Chega em casa, né? Pega 2 pedrinhas de turmalina, coloca no chão, você se senta, tire os sapatos, tire as meias e repouse os pés em cima da turmalina. Coloca assim a turmalina bem no oquinho, assim, no meio do pé, e fica ali, descansa pelo menos uns 15 minutinhos. Aquela turmalina vai absorver todo o seu estado negativo de cansaço, de tensão, e você fica mais leve, né? Faça isso. Crianças, às vezes, extremamente hiperativas, né? Que não conseguem ali, tem um excesso de energia e não consegue desprender aquela energia, gastar, ainda mais agora que a gente não está levando criança em parque, em pracinha, elas não estão na escola, não estão gastando energia. Faça ela ficar uns minutinhos ali, quando ela estiver ali vendo desenho, olhando uma televisão, alguma coisa assim, deixa ela ali com o pezinho encostado na turmalina, coloca a turmalina dentro da meinha para ficar encostado ali com o pezinho dela, e deixa uns minutinhos, vai ajudar a liberar um pouco daquela tensão, daquela sobrecarga de energia e fazer disso um tratamento constante, né? Não é usar só uma vez, eu posso usar periodicamente. A gente não vai usar a turmalina o tempo todo no nosso corpo, mas são pequenos períodos, como um tratamento mesmo, tá? Do ponto de vista físico, além de liberar a tensão, também promove o ajustamento da coluna vertebral, equilibrando as energias masculina e feminina dentro do nosso corpo. Então, quando a gente usa a turmalina no gradeamento, vai ajudar, inclusive, no nosso equilíbrio, né? Então, pessoas que têm problemas na coluna, desvio de coluna, né? Lordose, cifose, deslocamento de vértebra, vai uma para um cantinho e a pessoa anda assim toda tortinha, né? E seja da má postura, seja o motivo que for, a turmalina nos ajuda a voltar para o eixo a partir ali do equilíbrio da nossa coluna. Quando a gente coloca ali perto da nossa cama, olha que energia maravilhosa de eixar, né? De fazer com que o nosso corpo esteja alinhado à nossa estrutura de eixo magnético, que no corpo físico é representado pela coluna vertebral, né? Quanto é importante. Então, falamos do quartzo, falamos da turmalina, vamos falar agora da terceira pedra que nós usamos no nosso gradeamento, que foi o jaspe, né? A pedra jaspe é uma assim, das mais fáceis de se encontrar, né? Ela é muito acessível financeiramente, de encontrar, né, nas lojas, e a gente tem uma infinidade de jaspes, existem vários tipos de jaspes diferentes, né? Vamos falar um pouquinho aqui então desta pedra jaspe. Eu trouxe na semana passada, eu mostrei para vocês o jaspe vermelho, mas nós temos jaspe dálmata, jaspe sanguíneo, jaspe zebra, existem vários tipos de jaspe, né? Então, vamos falar para que serve esta pedra jaspe. Primeiro, que o jaspe é a pedra que alinha os chakras. Então, quando a gente quer trazer os nossos chakras limpos, alinhados, harmonizados, o jaspe é uma pedra coringa, porque o jaspe pode ser usado para alinhar todos os chakras.
Geralmente nós usamos bastante o jaspe para fortalecer o chakra básico e o chakra umbilical. Entretanto, a gente também pode usar para limpar e fortalecer todos os chakras. Por isso que eu escolho o jaspe para o nosso gradeamento. Então, durante o nosso sono, o jaspe também vai contribuir para o alinhamento, limpeza e ajuste dos nossos chakras. Cada cor de jaspe é apropriado para um chakra diferente. O jaspe facilita as viagens xamânicas, a lembrança dos sonhos. Então, se eu pedir lá na minha ativação para encontrar soluções para determinados problemas da minha vida, muito provavelmente o jaspe também irá fortalecer que essas soluções, essas informações venham através dos sonhos, né? Então as pessoas acabam relatando terem sonhos mais lúcidos, né? Sonhos que parece verdade, que parece real, né? Esses sonhos que vêm trazendo uma resposta, uma orientação. Também dá proteção e aterra as energias do corpo. É ótimo, sabe, para aquelas pessoas meio aéreas, desligadas, parece que estão com a cabeça no mundo da lua. Ficou, tá, aham. O jaspe promove esse aterramento, né? Aproxima a gente da nossa realidade presente. Também absorve a energia negativa do corpo, limpa e alinha os corpos físico, emocional e mental. Olha a profundidade. Elimina a poluição eletromagnética e ambiental, incluindo a radiação. Muito comum pessoas que dentro do seu quarto na hora do sono dorme com a TV na tomada. A TV está desligada, Cris, mas tem ali aquele pontinho vermelho que está aceso e está na tomada. Então essa televisão está emitindo onda eletromagnética, mesmo desligada, né? Então ela está contaminando o ambiente. Quando a gente coloca o celular para carregar na mesinha de cabeceira do lado da cama, também tem uma emissão de energia eletromagnética ali, ou seja, estamos contaminados. Rádio relógio, gente, quem tem rádio relógio na cabeceira da cama é uma das piores coisas para se ter dentro de um quarto. Aquele rádio relógio digital, aquela luzinha da hora piscando, aquela energia o tempo todo ali do nosso lado. E muitos de nós temos tudo isso no nosso quarto, né? É difícil a gente se livrar desses equipamentos. Então o jaspe vai nos ajudar a limpar dos nossos corpos essas energias e também a nos proteger. Do ponto de vista psicológico, o jaspe dá determinação em todos os empreendimentos. Inspira coragem. Olha que importante, determinação, coragem para lidar com os problemas de modo assertivo, estimula a honestidade com relação a nós mesmos e com a vida. Determinação, coragem e honestidade. Olha que força desta pedra jaspe. Do ponto de vista mental, nos pensamentos, o jaspe estimula o pensamento rápido, promove a capacidade de organização e visualização de projetos. Então, quem quer ter aí realização, tô no início de um empreendimento, eu preciso ter ideias, eu preciso fazer um planejamento, eu preciso concretizar. O jaspe ajuda a gente a fazer essas realizações, trazer para o plano concreto, trazer para o plano de realização. Tá? Já do ponto de vista físico, o jaspe prolonga o prazer sexual. Então, às vezes, aí, né, no casal, as relações andam meio morninhas, ficando friazinhas. O jaspe, esse gradeamento com o jaspe vai ajudar a gente a
voltar a ter aí um fôlego, uma energia mais fortalecida nesse âmbito também, porque é a força, é o fortalecimento dessa energia no nosso corpo, né? Nos dá muita sustentação. Se traz essa energia vital para o nosso corpo do ponto de vista sexual, traz também para a energização que promove a cura, aquela força, a força de lutar, a força de ir adiante, a força de não desistir, de continuar fazendo o que precisa ser feito para que nós fiquemos bem, para que a cura se restabeleça. Então, pessoas que passam por longos períodos de enfermidade, o jaspe é uma pedra muito boa para trabalhar esse sentido de determinação, de persistência, né? Vai em frente, não desista. O jaspe é maravilhoso para isso, né? Então falamos já de 3 cristais fundamentais: o quartzo branco, a turmalina negra e agora o jaspe. E vamos falar da 4ª pedra, que é a ágata. A ágata também tem aí uma infinidade de cores diferentes, né? A ágata também é uma das pedras mais acessíveis, fácil de encontrar, barata para comprar, né? A ágata está presente, muito presente na nossa realidade. Então vamos falar dos atributos da ágata. Então, a ágata são pedras que promovem o ancoramento das energias e proporcionam equilíbrio emocional, físico e intelectual. Equilíbrio emocional, físico, né, intelectual e mental. Mental, emocional e físico. Olha que maravilhosa. Então, o que a turmalina negra vem limpando, o jaspe vem fortalecendo, a ágata vai equilibrar, vai nos trazer para o equilíbrio. Nos ajudam a centrar e estabilizar a energia física. A ágata também tem o poder de harmonizar o yin e o yang, a energia masculina feminina, ativa e passiva do nosso corpo. Sabe aquelas pessoas muito estouradas? Então é muito estourada, é muito impetuosa, né? A energia yang dessa pessoa tá lá no alto. Então a gente precisa aprender a equilibrar. É bom ser impetuoso para fazer acontecer as coisas, mas quando a gente é impetuoso demais, a gente mete os pés pelas mãos, né? A gente se estrepa em algum momento. Então, o equilíbrio é sempre importante, mesmo que a gente tenha uma inclinação um pouco maior. Por outro lado, a energia yin, que é a energia passiva, pessoas muito passivas, elas se tornam subservientes, elas se apagam, se anulam, né? Então, ser muito yin também não é legal. É o equilíbrio, e a ágata promove esse equilíbrio. A ágata promove a suave aceitação do próprio eu, estimulando a confiança em nós mesmos. Sabe que quando eu trato aqui de adolescentes que têm dificuldade de se aceitar, é muito interessante, né? Jovens que têm vergonha do seu corpo, muitos adultos também têm, né? Mas a juventude de hoje, né, com todas as possibilidades que tem de viver e ainda sofrem. Eu tenho papinha aqui no pescoço, né? Eu tenho cabelinho ralo, são as minhas características, então me aceitar como eu sou, né? E se tiver alguma coisa que eu possa mudar em prol da minha saúde, também ter força e equilíbrio para mudar, né? Mas efetivamente aceitar e gostar, não é só aceitar, mas gostar de si mesmo. A ágata promove isso, né? Vai trabalhar firmemente nas questões de autoaceitação, né? De autoconfiança.
Ajuda também na análise de nós mesmos, na percepção de circunstâncias ocultas, nos levando a prestar atenção a qualquer indisposição que esteja interferindo no nosso bem-estar. Então a gente aprende a ficar mais cuidadoso, a conhecer melhor as nossas energias. Então a gente começa a identificar aquele padrão de energia, não, isso não é meu. Essa energia aqui está vindo de qualquer outro lugar, não é minha. Então a gente limpa com mais rapidez, a gente se harmoniza com mais rapidez. E a ágata nos ajuda a fazer isso, né? Uma pedra maravilhosa para esse dar-se conta das coisas. E também se dar conta de quem nós verdadeiramente somos. Tenho certeza que você que está aqui assistindo com a gente conhece alguém, e talvez até muito próximo. E se não conhece ninguém, cuidado, pode ser a gente, né? Pode ser você mesmo. Alguém que se acha, às vezes, a última bolachinha inteira do pacote e nem é lá isso tudo, ela só se acha, mas nem é. A ágata também vai nos ajudar a enxergar isso. E isso não é negativo, isso é extremamente positivo para que a gente compreenda quem nós somos e aprender a amar quem nós somos verdadeiramente. Ah, eu só vou gostar de mim se eu for a última bolachinha? Não. E se eu for a bolachinha quebradinha? Eu vou me amar sim. Então, a entender as faculdades mentais, ao mesmo tempo em que melhora a concentração, a percepção, a capacidade analítica, facilitando a descoberta de soluções práticas. Se você, na sua família, tem dificuldade com filhos na escola, tá? Você pode usar com muita tranquilidade a ágata na mesa de estudos do seu filho, pode colocar, ativa a ágata, eu ensinei no programa passado a ativar as pedras. Segura uma pedrinha de ágata na sua mão, ativa, faça ali o seu pedido durante a ativação e coloque na mochila do seu filho. Para que todo momento que ele for para a escola, ele também esteja ali em contato com aquela energia e aquela favorecendo o desenvolvimento intelectual. Então, pode usar de várias formas a ativação das pedras. O amor da ágata pela honestidade nos estimula a expressar a nossa própria verdade, né? Tá com aí a esposa do lado, o maridão do lado, não sabe o que está acontecendo. Usa a ágata no ancoramento na sua cama e peça para revelar a verdade e para que aquela pessoa seja honesta. Olha que energia de honestidade, é uma energia maravilhosa, sutil, né? Vamos enviar essa energia para o outro. Não tem por que a gente ficar sofrendo por insegurança ou sofrendo por medo do que pode estar acontecendo. Traga essa energia de honestidade para a sua vida, as suas relações, né? Do ponto de vista emocional, a ágata transmuta a negatividade e a amargura, expulsa a raiva reprimida. Aquelas pessoas que guardam rancor, quando a gente assim, eu perdoei, mas não passa na minha frente não, porque se passar na minha frente vai levar. Olha a raiva reprimida dentro, né? O rancor que ainda ressona dentro. Então, esse eu perdoei não rolou de fato, né? Eu relevei e virei as costas, não quero saber. Mas se passar na minha frente, se me cutucar de novo, leva, né? A ágata nos ajuda a ir curando estas raivas reprimidas. Promove amor, estimula a coragem para recomeçar. Então, vai em frente, segue, tá tudo certo, né? A criação ela é divina e Deus é misericordioso e tá tudo certo. E a ágata ajuda a gente a compreender isso. É útil em todos os casos de traumas emocionais, pois gera uma sensação de segurança, dissipando toda a tensão interior. Então, quando a gente fala de traumas, quem não traz um trauma? Um trauma vivido na sua infância, um trauma vivido com um familiar, um trauma
vivido na rua um assalto, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, né, com carteira assinada, eu trabalhava antes, desde muito antes, mas o meu primeiro emprego formal com carteira assinada foi como caixa de uma loteria, uma agência lotérica, né, em Porto Alegre. E foi a minha experiência, eu passei ali como caixa lotérico, uma das minhas experiências mais difíceis, profissionalmente falando, né? O primeiro assalto que a nossa agência lotérica, onde eu trabalhava, passou, a arma estava na minha testa, né? O assaltante colocou a arma assim pelo buraquinho do vidro em direção à minha testa. Olha que experiência traumática, né? Eu fiquei um tempo ainda desconfiando. Cada pessoa que chegava na frente do meu caixa ali, que mexia assim, botava a mão no bolso, eu já achava que ia tirar uma arma. A Ágata nos ajuda a equilibrar o nosso emocional e ir dissipando esses traumas que vão ficando dentro de nós. Por isso que para mim a Ágata é uma das pedras fundamentais para trabalhar o nosso bem-estar. Não há como a gente falar de viver melhor utilizando cristais sem falar da Ágata, né? Faz parte da nossa realidade atual. Do ponto de vista espiritual, a Ágata eleva a consciência, conecta com a consciência coletiva. O que é a consciência coletiva? É a consciência do divino, a consciência de Deus, que é o divino, é o Criador, é o todo, né? E eleva a nossa consciência coletiva com a percepção da unidade da vida, que é essa unidade do divino. Estimula a contemplação silenciosa e a assimilação das experiências da vida. Então, se você tem dificuldade de fazer a sua concentração, se você tem dificuldade de entrar em conexão espiritual, se você tem dificuldade de meditar, se você tem dificuldade de ficar em silêncio, ai, minha agonia, usa a Ágata e vá fazendo o seu processo, né, de interiorização, ativando a Ágata. E enquanto você estiver ali em meditação, os minutinhos que você conseguir ficar em silêncio, né, aqueles minutinhos antes de dormir, por isso que eu incluí no gradeamento na nossa cama, aqueles minutinhos antes de dormir, você pegar a sua Ágata e mentalizá-la, né, que está ali debaixo da cama, e se conectar consigo. A gente vai entrando em contato com a nossa verdade, com a nossa essência, com o nosso divino dentro de nós, né? E por isso ela promove o crescimento espiritual e a nossa estabilidade interior. Sabe aquela sensação que as pessoas chegam para mim e dizem assim, Cris, eu quero sentir paz, eu quero ter paz, né? A Ágata nos ajuda a encontrar os caminhos para sentir esse alívio, sentir essa paz, né? Então, use a Ágata no seu dia a dia e faça o ancoramento com esses 4 cristais fundamentais na sua casa, aí debaixo da sua cama, para que você tenha uma nova experiência com essa energia mineral que é maravilhosa. Então, ficamos aqui pelo programa de hoje. Espero aí que você tenha vários elementos já para começar a colocar em prática na sua vida, beneficiando não só a você que está aqui assistindo, mas toda a sua família. E claro, esse vídeo aqui fica gravado na nossa playlist aqui da Rádio X40 do programa Viver Melhor, para você poder compartilhar. Então deixa aí a sua curtida, deixa aí, né, o seu coraçãozinho. Se não gostou, pode deixar a carinha de triste também, não tem problema, sinaliza o que você está gostando. E se você quer temas diferentes e temas novos, eu vou gostar muito de receber a sua sugestão para trazer em futuros programas aqui a partir da semana que vem.
Eu espero você aqui semana que vem, na próxima quarta-feira, 1h da tarde, para mais um programa Viver Melhor com Cris Coe aqui na Rádio X40. A Zena que esteve conosco, Osania também esteve conosco hoje. Muito obrigada, né? E venham conosco semana que vem. Grande beijo e até lá!